Bíblias novamente na segunda carta aos Coríntios. Nós concluímos a primeira carta aos Coríntios, traçando os caminhos da imaturidade da igreja de Corinto e os caminhos da imaturidade da criancice da igreja de Corinto. Nós sinalizamos até o capítulo 15, no capítulo 16, começou a ter sinais de maturidade na igreja. E vimos na quinta-feira passada a inconfundível marca da maturidade, que é a generosidade. A generosidade é uma marca inconfundível da maturidade da igreja, que ficou evidenciada na generosidade da oferta, generosidade da doação. E vimos que a oferta é um sinal inconfundível de adoração. Toda vez que nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, nós estamos colocando em marcha a obra que o Senhor nos deu para fazer aqui na terra. Havia um sinal de generosidade no trato, tratando bem a Timóteo, tratando bem a Apolo, tratando bem a liderança, e fazendo com que a hospitalidade para com os missionários e os obreiros ficasse evidente nesse trato, que a nossa casa, o nosso lar, nossa vida, nosso ministério tem tido maturidade na obra do Senhor. Uma terceira marca da maturidade seria a vigilância, a generosidade na vigilância, no amor, na confiança, no crescimento da fé. E a quarta marca da generosidade no acolhimento das lideranças que são levantadas. A casa de Estéfanas, que era a primícia da Acaia, a sua vida devocional, como ele se dedicava em favor aos santos, e também a casa de Fortunato de Acaipo, que eram os mantenedores fiéis da igreja, supriram na vida dos apóstolos aquilo que faltava. Quando a igreja não tinha, eles estavam ali prontos a suprir a necessidade das viagens missionárias, aquilo que era necessário para o prosseguimento da obra do Senhor. E assim terminou a carta de 1 aos Coríntios. Os sinais visíveis de maturidade na vida dos crentes, na oferta, na vigilância, no trato e na manutenção da obra do Senhor. No capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, isso aqui é uma carta que ela não é assim do começo ao fim. Na verdade, esta carta é uma compilação de vários bilhetes de Paulo, né? São vários recados que chegaram assim aos poucos. Ele mandou por Timóteo uma parte, mandou por Tito uma outra parte, uma parte se perdeu. E é por isso que essa segunda carta de Paulo, ela é assim, ela não segue uma ordem específica como a primeira carta, né? A primeira carta trata de assuntos específicos, bem doutrinários. Você sabe, na primeira carta, assim, separar o que era um problema e como Paulo tratou aquele problema. Eram questões doutrinárias que Paulo sinalizava, Paulo evidenciava, ele mostrava e ele tratava. Mas a segunda carta não. A segunda carta ela tem contornos, ela tem curvas, que ela precisa ser muito melhor lida. Nós vamos ver os caminhos de maturidade aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, para a consolação com a consolação com que nós mesmos
somos contemplados por Deus. Porque, assim como os nossos sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Do versículo 3 até o versículo 11. Esta é a segunda carta aos Coríntios. Por que é que Paulo escreve? Paulo escreve porque os judaizantes, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram os líderes da igreja da Judéia, que estavam perseguindo Paulo por onde ele passava. Por que eles perseguiam Paulo? Porque eles queriam que os crentes gentios primeiro se tornassem judeus, primeiro eles observassem a tradição judaica, a tradição de Moisés, a lei mosaica, para poder se tornarem crentes. Paulo disse: irmãos, o movimento não é esse. Quem se torna um crente em Cristo não precisa mais cumprir as leis de Moisés. Mas essas pessoas estavam ali perseguindo Paulo por onde ele passava, chamados judaizantes. Então, quando vocês chamarem, ou quando vocês escutarem ou lerem a respeito de judaizantes, líderes judeus, eram essas pessoas. Eles estavam contradizendo o ensino de Paulo por onde Paulo passava. Tá? Então acompanhem isso. Eles estavam demolindo a reputação de Paulo como pregador e como apóstolo. Eles estavam assim perseguindo Paulo em tudo. Então Paulo escreveu essa carta para corrigir os mal entendidos entre os crentes e a postura que eles estavam adotando na igreja ali. Por quê? Pelo caráter assim do paganismo que havia na sociedade de Corinto. E as filosofias pagãs, a influência do paganismo estava tirando a paz da igreja. Também havia um movimento de imoralidade dentro da igreja. Pecados de imoralidade estavam sendo tolerados dentro da igreja por conta dessa influência pagã. Por isso Paulo escreve, e Paulo vai ter dificuldades dentro da igreja, porque Paulo vai combater essa imoralidade, Paulo vai combater essa permissividade dentro da igreja, e algumas pessoas não vão querer ser corrigidas. Algumas pessoas simplesmente não vão aceitar a correção que Paulo traz. Assim como hoje, as pessoas querem pregar um evangelho dizendo assim: venha como estás e permaneça como quiser. Mas isso não é evangelho. E dessa mesma forma, as pessoas lá em Corinto, algumas pessoas queriam viver como bem entendiam. Ah, Jesus me aceita como eu estou. É verdade, porque se Ele não lhe aceitar como você está, você nunca será aceito, porque você não vai mudar. Sozinho você não muda, você não se converte,
Eu não me converto sozinho, eu não me santifico sozinho. Se não for a graça do Senhor, não tem santificação. Se não for a graça do Senhor, não tem libertação. Porque se fosse permitido a nós nos santificar por nós mesmos, se fosse permitido a nós termos uma vida de isenção por nós mesmos, Jesus não teria vindo. Para que Jesus viria? Se eu poderia me salvar, se eu poderia me santificar, para que ele morreria na cruz? Não. Ele só veio entregar a sua vida por nós, pela nossa incapacidade. Quando Paulo dizia isso, alguns crentes não queriam. E ele teve problema para disciplinar alguns crentes em Corinto, porque havia uma resistência à doutrina, porque havia uma resistência ao ensino apostólico dentro da igreja. E essas pessoas vão perseguir o ministério de Paulo, e vão acabar com a reputação de Paulo dentro da igreja. E quando você começar a ler a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai ter que gastar alguns capítulos para defender a legitimidade da sua vocação. Paulo vai gastar capítulos para defender a sua pregação. Paulo vai ter que gastar capítulos para defender a doutrina apostólica dentro da igreja. Gastar energia para dizer que o evangelho é evangelho para crente, para evangelizar crente. Aí Paulo passa 18 meses na igreja em Corinto para evangelizar crente, porque crente não queria se consertar, porque crente estava rejeitando a doutrina, porque crente estava resistindo ao conserto. Só para você ter ideia, está diferente hoje? Não está, não está, porque tem crente que quer ouvir só o que ele quer, e ele quer fazer só o que bem entende, e ele resiste ao ensino, ele resiste à doutrina, ele resiste à correção. Não está diferente não, e isso gera conflito entre igreja e pastor, e isso gera problema. E assim como ele também começou a perceber essas divisões internas na igreja. E essa segunda carta, ela é escrita para tratar esse ressentimento que havia dentro da igreja de Corinto, porque Paulo começou a tratar algumas questões, e um grupo da igreja ficou a favor do membro que estava contrariando Paulo. Uma parte da igreja ficou a favor do membro que não aceitava a correção, e outra parte disse: não, Paulo está certo, Paulo tem que corrigir. Mas aí ficou uma tensão dentro da igreja, e Paulo disse: vamos ter tribulações. Ele já vinha tendo tribulações em Éfeso, quando a Ásia, que ele significa aqui Ásia, quando ele diz assim, Ásia, tribulações na Ásia, é na igreja de Éfeso. Ele já vem de lá, ele já vem de Éfeso, e enfrentou uma perseguição terrível, porque quando ele pegou na cidade, o Espírito de Deus libertou a menina que era adivinha. Isso gerou uma perseguição, porque ela é sacerdotisa do templo da deusa Diana, e a deusa Diana perdeu uma sacerdotisa, ela se converteu, ela foi liberta. Isso gerou uma perseguição, e Paulo teve que sair dali escorraçado, quase que morre lá em Éfeso. Aí quando ele chega em Corinto, aí tem problema também, né? Então é o que nós vamos ver aqui nessa carta de Paulo. E ele vai dizer: irmãos, nós vamos precisar tirar lições muito importantes dessas tribulações que nós vamos enfrentar, porque é no meio dessas tribulações que nós vamos crescer em maturidade. Amém? Então nós não podemos ter medo de tensões, nós não podemos ter medo de conflitos, nós não podemos ter medo de nada, porque Deus continua sendo o Deus da igreja. Amém? Veja, um primeiro sinal de que Paulo vai tirar lições para fazer os crentes amadurecerem
está no versículo 4 que nós lemos. O primeiro sinal é a reciprocidade. Este é o primeiro sinal, a reciprocidade. É o primeiro sinal de maturidade que pode ser tirado no meio das tensões da igreja. Não receie as tensões na igreja. Toda a igreja terá tensões, toda a igreja terá tribulações. A nossa caminhada será recheada de tribulações, mas as tribulações não vão impedir que nós possamos crescer em maturidade. Amém? E esse primeiro sinal está no versículo 4, veja: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Nós temos o conforto de Deus prometido no meio das tribulações. Aleluia! O conforto de Deus está temperando as nossas tribulações. O conforto de Deus é o tempero das nossas tribulações. E assim a gente vai passando, vai vencendo, vai avançando no meio da tribulação, porque o conforto de Deus desce sobre as nossas vidas. Por que Ele faz isso? Para podermos, qual a finalidade do conforto de Deus? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós somos contemplados com consolação para podermos contemplar os outros que passam por angústias. Então, quando nós passamos por tribulações, Deus vem e diz assim: meu filho, toma com a minha bondade, o meu amor, a minha graça, eu vou ajudar nessa caminhada, eu vou te fortalecer, eu vou te dar graça, tu vai crescer, tu vai amadurecer, tu vai passar por isso, mas tu vai vencer. Aí quando nós encontramos outra pessoa na angústia, nós lembramos: quando eu passava por isso aqui, Deus me ajudou, agora eu vou ajudar esse irmão. Isto chama-se reciprocidade. Amém? E nós vamos ajudando um ao outro na angústia, com a mesma consolação que nós fomos contemplados por Deus. Amém? Então, o que é que nós aprendemos disso? Nós aprendemos que esse modelo moderno de cristianismo, esse modelo moderno de crente individualista, que não se importa com o outro, que não ajuda o outro, que não quer congregar, que não quer ajudar, que não quer estar junto com o outro, esse modelo não é o modelo apostólico. Não é o modelo apostólico. O modelo apostólico é aquele que auxilia o outro na sua angústia, porque ele já foi consolado por Deus quando passou por tribulação. E tribulação não é privilégio de uma pessoa na igreja, tribulação é privilégio de todos nós, porque no mundo tereis aflição. Quem foi que prometeu isso, irmão? Foi Cristo. Jesus Cristo foi quem disse isso. No mundo tereis aflições. Ele venceu isso aí. Ele disse: não, mas eu já venci o mundo. Você pode ter paz em mim. No meio da tribulação, eu vou temperar a sua vida com paz, para que você possa ver o outro na angústia, e você também possa ajudar ele. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 22, por favor. Lucas 22, veja. Lucas 22, procura o versículo 31. Reciprocidade é a primeira marca. Reciprocidade é a primeira marca de maturidade que Paulo deseja encontrar na igreja de Corinto. Lucas 22, versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Olha aqui a misericórdia de Deus. No meio da tribulação,
que Satanás tinha preparado para Pedro, dos embaraços que o Satanás tinha preparado para a vida de Pedro, Jesus derrama a graça e diz assim: eu roguei por ti, eu intercedi por ti, eu clamei ao Pai pela tua vida, Simão, para Deus não deixar Satanás se andar contigo, para Deus não deixar Satanás embaraçar a tua vida, para tu perder a fé, perder a confiança, para tu desviar, para tu largar a igreja, para tu abandonar a comunhão com os irmãos. Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, versículo 32, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso é reciprocidade. Isso é reciprocidade. Eu roguei por ti, agora vai rogar pelos teus irmãos. Quando tu te fortalecer, fortalece os teus irmãos. Quando tu for ajudado, ajuda os teus irmãos. Quando tu conseguir recurso, ajuda alguém que não tem recurso. Quando tu conseguir ajuda, ajuda o outro que está precisando. Isto chama-se reciprocidade e é um sinal de maturidade. Paulo diz à igreja de Corinto: irmãos, o Senhor é bendito, é Ele que nos conforta em nossa tribulação, para podermos consolar os outros que estão passando por angústias. Amém? E assim como Ele fez com Pedro, faz também conosco. E quando Pedro tinha abandonado a fé, abandonado o ministério e voltar a pescar, Jesus apareceu na beira-mar e diz assim: ei, venham, venham. Pedro, tu me ama? Pois então vai apacentar minhas ovelhas. Se tu me ama, vai para o teu ministério. Se tu me ama, vai fazer a minha obra. Se tu me ama, tu vai buscar as minhas ovelhas tão dispersas. Se tu me ama, faz alguma coisa. Se tu me ama, me serve. Se tu me ama, faz alguma coisa na minha obra. Se tu me ama, mostra que tu me ama, rapaz. Aí nós temos um evangelho moderno, de igreja cheia, de crente que diz e ama a Deus, e vestindo camisa, dizendo Jesus é amor, Jesus é meu Senhor, mas não serve. Mas não serve ao Senhor. Carro com frase bonita, bota no carro uma frase no painel, bota uma Bíblia aberta no painel do carro, bota no vidro do carro uma frase muito legal. Mas cadê o ministério em favor dos crentes? Cadê o ministério de amor em favor da igreja? Se tu me amas, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Vai fazer alguma coisa no reino de Deus. Esse amor tem que ser evidenciado na reciprocidade. Bendito seja o Senhor Deus que nos consola nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar os outros quando passarem por angústias. Amém? Então essa é a primeira marca, reciprocidade. Então nós seremos conhecidos por isso. Observe que por conta da perseguição que aconteceu em Jerusalém, depois da morte de Estevão, os crentes foram dispersos, foram expulsos. É por isso que Paulo aqui na carta ao Corinto está fazendo uma coleta para os crentes da Judéia, arranjando dinheiro, recursos para os crentes da Judéia que perderam suas casas, perderam propriedades, estão fugindo com as famílias por causa da perseguição. O que acontece? Esses crentes saem fugidos, chegam a Antioquia, mas eles haviam aprendido lá. Quando você vê em Atos capítulo 2, a vivência da igreja, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 ao versículo 44, que ele diz assim, que os crentes que tinham conhecido Jesus, os crentes que estavam debaixo da tradição apostólica, ele diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta era a marca dos discípulos, essa era a marca dos crentes, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, servindo uns aos outros no temor do Senhor. Essa era a marca da igreja. Quando eles são perseguidos, que tem que fugir, que tem que abandonar tudo na Judéia, para ir, eles chegam em Antioquia. Quando eles chegam em Antioquia, lá na Síria, fugido na perseguição, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, o que é que diz deles?
e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Observe isso, porque eles estavam perseverantes na doutrina apostólica, no partir do pão, nas orações. Essa era a marca. Quando eles chegaram, mesmo que fugidos, mesmo que assim acossados e cheios de necessidades, chegaram em Antioquia, havia um testemunho, que esses crentes, quando chegaram lá do outro lado do mundo, perseguidos, as pessoas disseram: eles são cristãos, eles são crentes, e foram pela primeira vez conhecidos e chamados de cristãos. Aí nós temos hoje um bocado de gente dizendo que é evangélico, que é evangélico, que é evangélico, mas você não vê a marca desse evangelho. Os crentes de Antioquia viram que os crentes que vieram de Jerusalém, escorraçados, perseguidos, quando chegaram na Síria e em Antioquia, esses são crentes. Esses são crentes. Não há marca. Então que haja essa marca primeira da reciprocidade nas nossas vidas. Amém? Nós somos consolados e temos que repartir com o outro a mesma consolação para aqueles que passam por angústias. Amém? Essa é a primeira marca. A tradição apostólica ajuda muito nisso. O segundo sinal está nos versículos 5 até o 7. Eles falam que os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor. Passar por sofrimento, passar por tribulação, passar por angústia, isso trabalha em nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Na mesma medida que nós somos provados, a consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, ao qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que tanto liderança como os outros crentes passam pelas mesmas coisas. E da mesma forma que passam por tribulações, recebem também as mesmas consolações. E se os líderes passam por provações e aprendem, o crente que passa pela tribulação também pode aprender. Por que isso é importante nós aprendermos isso? Nosso caminho de maturidade. Porque nós temos um evangelho nessa nação, aonde os líderes da igreja não passam pelas mesmas tribulações que os crentes do banco passam. Porque se você pegar esses pastores famosos, midiáticos que estão aí, você olha para o braço deles, tem um Rolex. Não tem um Rolex desse, um relógio desse com menos de 120 mil reais. O relógio é 120 mil reais, o mais barato. Da onde vem esse dinheiro, irmão? O crente bota o carro aqui na frente da igreja, nenhum carro desse aqui é blindado, mas o dele é. O dele é. Hã? Pois é, cada um desses famosinhos, tudinho famosinho aí, mora nos jardins, nos condomínios altos, tem jatinho, fazendas. Paulo diz assim: irmãos, se somos atribulados, é para o vosso conforto. Veja isso. Isso se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Perceba isso. Os mesmos sofrimentos que nós também padecemos.
Então, essa diferença de membro para liderança, isso não está certo. Versículo 7: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Nós participamos das mesmas coisas, e se participamos da tribulação, participamos da consolação. Se participamos dos sofrimentos, participamos também das bênçãos. Amém? Então esse modelo que nos é vendido de cristianismo de sucesso, de igreja de sucesso, aonde o membro não passa a mesma coisa do outro, não é o modelo apostólico. Não é o modelo apostólico. Não pode ser o modelo a ser seguido, não pode ser o modelo a ser perseguido. Estamos sendo extorquidos, sim. É um momento de extorsão, sim, né? Quer dizer que o membro vive na pior, de campanha em campanha. Aí a cada campanha faz uma promessa: não, você vai. Aí quando termina a campanha, não alcançou. Aí começa depois uma outra campanha: não, agora vai dar certo, agora você vai conseguir, com essa campanha você. Aí chega, e de campanha em campanha, ele vai comprando Rolex, e de campanha em campanha ele vai comprando carro blindado, de campanha em campanha vai ganhando, e o membro vai ficando. Irmão, que modelo é esse? Não é o modelo apostólico. Não é o modelo apostólico. E essas pessoas queriam que Paulo fosse por esse modelo. Disse: não, irmão, eu não posso ir nisso. E estavam criando problema para Paulo por conta disso. Isso não é possível, irmãos. Isso não é possível. É preciso que a gente veja quais são as vozes que nós estamos ouvindo. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Tribulação e conforto é para líder e para liderado. Esta é a segunda coisa que nós aprendemos para nós adquirirmos maturidade. Maturidade para saber se estamos numa igreja certa, maturidade para saber se estamos louvando o Senhor de maneira correta, maturidade para nos posicionarmos, para ouvirmos as coisas corretas. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Veja o quanto Paulo está exortando a igreja. Filipenses 1, 29. Porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Não é apenas crer, não é só crer nele. O privilégio não é só crer em Cristo. O privilégio não é só o privilégio de ser chamado crente. Não, eu sou crente, não, eu sou evangélico, não. É o privilégio também, a graça não é só de crer. A graça é de saber suportar a provação, saber suportar a tribulação. A graça de padecer por Cristo, de superar os problemas, superar as adversidades por Cristo, superar as tribulações por Cristo. Não é só crer nele, não. E existe um evangelho dizendo que você crê em Cristo, você não padece mais nada. Não, você padece tribulação, sim. Padece tribulação, sim. E nós precisamos entender que nós não podemos ouvir qualquer programa, nem ouvir qualquer palavra, nem ouvir acessar qualquer feed, ver qualquer mensagem e seguir qualquer coisa. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que saber ouvir, saber qual é a voz que nós estamos ouvindo, porque a voz que nós estamos ouvindo molda os nossos passos de fé. Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo e sabe identificar o que é o ensino de Cristo, e elas me seguem. Não seguem pastor A, não seguem pastor B, não depende A, nem defende pastor B. Não, está em Cristo, ouve Cristo e segue a vontade de Cristo. Amém?
Justamente. Não ouve a palavra de Deus. Justamente isso. Justamente isso. Não vai com qualquer palavra. É justamente isso. Isso. É isso que a irmã Teresa está dizendo aqui. Se a pessoa que ocupa o púlpito está pregando só as coisas de ter as coisas daqui, e se eu, como membro que estou ali ouvindo, quero só as coisas daqui, então meu coração está aqui, não está na palavra de Deus. Eu tenho que filtrar o que eu estou ouvindo, para saber se aquele ensino que eu estou recebendo é a palavra de Deus. Quer ver, meu irmão? Veja Mateus capítulo 3. Só para você ter ideia do quanto é importante a gente saber a quem dá ouvidos. Porque vozes concorrentes nós temos à nossa volta em todo o tempo, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Então, crentes maduros, Paulo está dizendo, crentes maduros sabem passar por tentações, sejam liderados, sejam líderes, todo mundo vai passar junto a tribulação e vai receber a consolação, todo mundo junto. Mateus capítulo 3, versículo 17, esse é o episódio do Jordão. Jesus está sendo batizado, e a palavra do Senhor diz assim: e ouviu-se uma voz. Essa voz vinha de onde? Do céu. E o que é que diz essa voz? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria nesse filho. É uma voz que vem do céu. Mas, meu irmão, no capítulo seguinte, no capítulo 4, no versículo 3, observe a outra voz. Jesus já não está mais no Jordão, Jesus está no deserto. Chegando a ele o tentador. Percebe? Jesus no capítulo 3 está no Jordão ouvindo a voz que desce do céu. No capítulo seguinte ele está no deserto ouvindo a voz do tentador. E lá na voz, lá no Jordão, diz assim: esse é o meu filho amado. No capítulo 4 está dizendo: se tu é o filho amado, opa, percebe? No capítulo 3 está dizendo: tu és o meu filho amado. No capítulo 4, opa, se tu és o filho amado, então faz isso aqui. Percebe? Mas são vozes que concordam que ele é o filho amado, mas as propostas são diferentes. Uma agrada ao Pai, a outra não agrada. Amém? Perceba isso. Palavra do Senhor não está aí só para a gente passar por cima dela. Não, as coisas estão bem colocadas aí, bem ditas, a gente só precisa prestar atenção. E Jesus disse: opa, essa não é a voz que vem do céu. Essa não é a voz que vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oferecendo tudo. Largava tudo e vai pegar. Porque o que a irmã Teresa está dizendo aqui é justamente isso. O evangelho moderno lhe promete o pão, lhe promete tudo, lhe promete casa, lhe promete isso, promete aquilo, promete aquilo, promete aquilo. Jesus disse: opa, meu filho, não é assim não. Nem só de pão vive o homem. Pois se promete bênção, se promete bênção, se promete bênção. Espera aí, irmão. Isso. Preste atenção, irmão. Nem toda mensagem que tem uma pessoa com a Bíblia aberta na sua frente é palavra de Deus. Nem toda mensagem que tem uma pessoa com Bíblia na mão no seu celular é palavra de Deus. Porque o Satanás veio recitando palavra de Deus também. Jesus diz: não, isso aí não é voz do céu. Isso aí que promete pão aqui, fartura aqui, e só coisa daqui, e glória daqui, não é a voz de Deus. A gente precisa estar, irmão, atento a isso. Amém?
Então, sinal de maturidade é a gente dar ouvidos a quem de direito, saber que voz você está ouvindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas seguem essa voz que vem de Cristo. Amém? Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Quem é que nós estamos ouvindo? E isso que nós estamos ouvindo está nos levando em direção à vontade de Deus? Essa voz que nós estamos ouvindo está nos levando para perto de Cristo? Essa voz que nós estamos ouvindo está nos colocando na direção da missão que nós recebemos para fazer? Ou está tentando nos tirar do propósito de Deus? Vamos prestar atenção. Amém? Então, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Liderados e líderes passam por tribulações e são consolados pelo mesmo Senhor, que é o Senhor da igreja. Amém? Não tem diferença. Todos nós passamos por tribulações e nós vamos vencer juntos. Vocês oram por nós, nós oramos por vocês, e nessa intercessão mútua a gente vai vencendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Uma terceira marca de maturidade é confiança em meio ao desespero. Está no versículo 9 até o versículo 11. Ele está dizendo assim: contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. No versículo 8, diz assim: irmãos, não ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Foi uma tribulação que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Mas nós temos um Deus que nos livrou e nos livrará. Amém? Nos livrou e nos livrará, para que a nossa confiança não esteja em nós mesmos. Irmãos, nosso maior desafio hoje, dentro de uma igreja moderna e de um cristianismo moderno, é a gente guardar os crentes e o coração dos crentes de um ensino que esse mundo traz da afirmação do eu. O princípio do cristianismo é negar a si mesmo, não confiar em si mesmo, não confiar na carne, não confiar na própria força, não colocar confiança em si mesmo. Somos falhos. E o princípio do cristianismo é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. E Paulo diz assim: as tribulações que nós passamos na Ásia foi para que nós pudéssemos confiar no Deus que ressuscita os mortos, confiar no Deus que produz vida. Foi uma tribulação que nós passamos que até da vida nós queríamos desistir. Havia um desespero em nós, havia uma tribulação tão grande que a gente pensou que ia morrer, mas Deus estava ali conosco. Amém? Então esse modelo de igreja que afirma tudo que nós somos não é o modelo apostólico. Ah, pastor, mas nós temos que motivar os crentes. Precisamos, mas existe uma diferença muito grande entre motivar, produzir confiança e bajular crente. Pastor não é para bajular crente, é para edificar crente. E existe uma diferença muito grande em você dizer assim: vá, você vai conseguir, vai na tua força, tu pode. Outra coisa é você dizer: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. É diferente. Porque quando você incentiva e motiva uma pessoa a perseverar, a avançar, a ir em frente, a continuar lutando, porque Deus está com ele, é diferente de você dizer: não, você vai conseguir.
Você pode, é diferente. Em um você está bajulando, no outro você está motivando. Irmão, quando você era criança, quando era criança, a gente brincava, algumas brincadeiras eram estúpidas. E lá no Ceará, a gente tem muita rede. E menino é um povo desmantelado é menino. Irmão, a gente brincava de ficar em pé na rede. Você já tentou ficar em pé numa rede? Pois é. Irmão, tu já tentou se equilibrar numa rede, ficar de pé numa rede? Meu irmão, por favor, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29. Procura o versículo 5. Para tu ver como a palavra de Deus, ela é rica, ela é gloriosa e ela é sábia, e ela pode nos edificar. E pode também edificar o nosso coração, suprir o nosso coração de ensinos, para a gente não ficar dizendo estranheza e ensinando coisa errada. Provérbios 29, versículo 5. Diz assim, Provérbios 29, 5: o homem que lisonjeia o próximo, arma-lhe uma rede aos passos. É como colocar ele para andar em cima de uma rede. É uma armadilha. Lisonjear, bajular, você não está ajudando essa pessoa. Quando você começa a bajular a pessoa, você não está ajudando ela, você está prejudicando ela, porque você está colocando nos ombros dela uma capacidade que ela não tem, de confiar nela mesma, na força dela, na capacidade dela, e que ela vai vencer. Irmão, não é assim. Deus, quando encorajou a Josué, disse: olha, vai, eu serei contigo como eu fui com Moisés, não te aparta da tua boca o livro desta lei. Então, a força que ele estava motivando a Josué estava baseada na palavra e na presença dele, na palavra dele e na presença dele. A garantia do sucesso de Josué não era a força de Josué, era a palavra que estava em Josué, era a presença de Deus em Josué. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te aparta dessa palavra. A promessa se baseia na presença de Deus e na palavra de Deus. Então toda a motivação cristã e toda a garra cristã que o crente pode ter e que o líder tem que ter, está baseado na presença de Deus e na palavra de Deus, e não na vida do crente, não na capacidade do crente. Portanto, esse evangelho moderno que se vende aí de automotivação, de autoajuda, é uma farsa, é uma mentira. Porque o que nós temos aí em rede social é briga, é desavença. Aí o pastor está xingando o outro xinga o pastor, aí o pastor chama outro de vagabundo, e o outro pastor não pode fazer uma coisa dessa. Aí é Silas falando mal do outro, aí o outro fala mal do Silas, é uma loucura. Parece dois meninos brigando em rede social. Aí um grava um videozinho, o outro depois grava um videozinho, dizendo que o outro disse, mandando um recadinho para outro. Irmão, pelo amor de Deus, isso é evangelho, isso é postura. Outro diz: não me apoie porque eu sou crente, não porque eu sou evangélico, não porque eu sou cristão. Aquele pastor está doido. Irmão, isso está edificando quem?
Isso está testemunhando o quê? Que eles estão no reino dos homens, não no reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que um reino dividido contra si mesmo vai embora, não subsistirá. Então isso não vai dar certo. Esse evangelho moderno, que se edifica na autoajuda e na motivação, na automotivação, faz Deus parecer bom, mas torna ele desnecessário. Eu vou repetir. Esse evangelho moderno fala acerca de um Deus bom, mas ao mesmo tempo torna Deus desnecessário. Porque se eu consigo tudo, se eu posso tudo, se eu posso vencer sem Deus, ele é desnecessário. Ele é bom, mas é desnecessário. Porque eu posso vencer, porque eu posso conseguir. Se eu me esforçar, se eu der tudo de mim, eu vou merecer. Então o que eu tiver, a bênção que eu tiver, é porque eu mereci. Deus é bom, mas ele é desnecessário, segundo esse evangelho moderno. Mas a palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. É isso que o evangelho diz. E nós temos que ficar com aquilo que o evangelho diz. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando esse cristianismo moderno coloca toda a força no homem e impõe toda a capacidade para onde assim, e bajula crente, e exalta crente, e autoajuda para crente, este evangelho pregado hoje modernamente não é o evangelho de Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado com isto. Nós precisamos ter cuidado com isto. Amém? Porque senão nós vamos ficar em pé na rede e nós vamos cair. Nós vamos cair. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta é a terceira marca: confiança em meio ao desespero. Só motivação. Só motivação. Esses pregadores modernos, presbítero Agostinho, eles não lhe falam, motivam, mas não falam para as pessoas qual é o motivo delas não conseguirem. Pois é. Meu irmão, a gente precisa saber as vozes que nós estamos ouvindo. Só para nós terminarmos e fecharmos, veja Levítico, eu acho que é Levítico 26. Levítico 26. Levítico 26, Levítico 26, no versículo 27, ele fala sobre ouvir. Diz assim, irmão, se ainda com isto não me ouvirdes, Levítico 26, 27, se ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, observe isso, não ouvir e andar contrário com Deus. Aqui está colocando os perigos da desobediência, os perigos de não ouvir Deus, de não ouvir a voz de Deus e não andar segundo a vontade do Senhor. Aí quando você vai para o versículo 36, Levítico 27, 36, ele diz assim: quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos,
que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Por que isso acontece? Por que é que nós temos uma geração de crentes e uma geração de pessoas que no estalar de uma folha eles saem correndo? Está aqui. Eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos inimigos, que o ruído de uma folha movida, vai virar um caos. O barulho de uma folha vai virar um monstro. O barulho de uma folha movida vai causar um terror. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Por quê? Porque não me ouvistes e andaram contrariamente comigo. Então nós precisamos saber que nós estamos ouvindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando nós estivermos estudando a palavra, ouvindo a mensagem, ouvindo o conteúdo, a gente precisa saber se aquilo realmente é de Deus ou não. Amém? Porque senão nós vamos cair nesse engodo, e nós vamos cair nesse ensino, aonde nós vamos ficar refém dessas pessoas, e nós vamos cair nesse quadro de medo, de intranquilidade, de ansiedade, que o ruído de uma folha cria uma tempestade. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos ouvir o Senhor e andar na vontade do Senhor. Amém?